coordenada pela professora Laurimere Vieira Dias, da Escola Municipal Jacira Mendes, que a gente acabou de conhecer no In Loco. Guilherme, vem aqui, por favor. Gente, em que posição o Guilherme está aqui? Qual é o oposto disso aí? O objetivo dessa aula é que os alunos pudessem se localizar na sala de aula. Agora você vai fazer uma coisa para mim. Você vai virar para o lado esquerdo e vai direto para o final da sala. Vá. Vai em frente. Final da sala. Vire à esquerda. Esquerda. Chegue na estante e pegue um objeto que se parece com uma esfera. Ele chegou lá, pegou a bola, voltou e pegou uma colega que estava do lado direito e entregou a bola. Passe para o lado direito. Entregue a bola a quem está, o aluno que está por último na fila. E aí eu tento para os meus alunos, passar para os meus alunos onde é que eles estão, como é que eles devem sair daquele lugar, se vai para a direita, se vai para a esquerda, para frente, atrás. O objetivo mesmo deles aprenderem a se localizar lá fora. Lucas, quem está atrás de você? Beatriz. Quem está na sua frente? Gabriel. Quem está do seu lado direito? Guilherme. Quem está do seu lado esquerdo? Cadeira. Quem está na frente da cadeira? Zeli. Aqui é a planta de uma sala. Pode ser a planta da sua sala? Pedi que eles desenhassem a planta da sala, porque nós trabalhamos com todas as fileiras da sala, quem era que estava do lado direito, quem estava do lado esquerdo, quem estava na frente, quem estava atrás. E depois eu pedi para que eles fizessem a planta da sala, para que eles se localizassem onde é que ele está na sala de aula. Eu disse para vocês que a planta da sala, você pode fazer. Você pode imaginar assim, eu vou passar aqui em cima de avião, vou olhar para baixo e vou desenhar. O que é que você vai fazer? Desenhar você naquela cadeira. Olhe quantas mesas tem na sua frente, olhe quem está do seu lado, quem está do lado esquerdo, do lado direito, atrás de você, na sua frente. Eu vou dividir a sala em 4 grupos. E ela falou que é para pintar, fazer a escola no papel, fazer os alunos a cadeira. Como é que você se localizou para fazer esse desenho? Olhando a cadeira, olhando as crianças, olhando a mesa da Pro, olhando a Pro. O que você aprendeu hoje que você ainda não sabia? Aqui o triângulo e retângulo, ou retângulo, tem os lados que não é iguais. De geometria, ele tem que saber tudo isso. Até na geografia, né? Quando ele vai fazer o mapa, ele já tem que saber em que lado ele está, qual é o estado que tem no lado direito, no lado esquerdo. As posições mesmo dos estados, das regiões. Agora a gente vai falar de conteúdos da geometria que fazem parte do mapa de qualquer cidade. Retas, paralelas, quadras, interseções, curvas. Conhecimentos geométricos que facilitam a organização das cidades e também contribuem para que a nossa localização no espaço urbano se torne mais simples. E hoje em dia a tecnologia tem dado uma mãozinha para não deixar ninguém perdido por aí. Fala aí, tio, bom dia. E aí, cara, beleza? Diga aí. Queria dar uma olhada, sabe aquela academia nova que abriu ali embaixo? Eu não sei onde fica direito. Cara, as coordenadas que você pode estar me passando aí. É do outro lado aqui, tu segue aqui, passa da feira, na principal entra à direita que tu já vai ver a academia, cara. Com as informações, lá vai Marcos pelas ruas do bairro. Cruza ruas, uma praça, atravessa uma avenida. E quando bate uma dúvida, pergunta de novo. Sabe onde fica a academia aqui mais próxima? Academia, eu conheço uma ali, ó, Pima. Você atravessa aqui? o sinal aqui e vira ali. Só atravessar o sinal e virar à direita? Marcos, em sua rotina, faz a maior parte dos deslocamentos caminhando. Tudo para fugir do trânsito. E como pudemos comprovar durante a nossa gravação, não se inibe quando surge alguma dúvida sobre a localização de um endereço. E o professor de dança explica o hábito com um velho ditado popular. Quem tem boca vai a Roma. Eu procuro
parar e perguntar, aquela coisa que a gente deixou de lado devido ao GPS. Tem que parar para perguntar também, além de utilizar o GPS. GPS que também faz parte da rotina de Zé Carlos. Taxista, ele acorda cedo e sai de casa todos os dias às 9 da manhã. Passa, em média, 12 horas dirigindo pelas ruas da região metropolitana do Rio de Janeiro. E para não errar na hora de levar os passageiros ao destino combinado, lança a mão do aparelho. Rua Peroba. São rotas alternativas que o GPS te dá, né? A gente tem sistema no GPS que eles te informam as ruas laterais, onde o trânsito está menos pesado, onde o trânsito está mais pesado. Entendeu? Tem um sistema no GPS que eles vão te informando essas ruas, entendeu? Para onde você direcionar para você poder ter um caminho melhor. Então você aceita dar uma carona para nossa equipe para a gente conhecer como funciona esse sistema do GPS? Pô, sim, vamos sim. E abriu aqui um mapa, é isso? Isso. Aí aqui abriu o mapa, já está direcionando a você, te dá a quilometragem, te dá o tempo que você vai levar, está te direcionando agora ao destino. Essa é a cidade do Rio de Janeiro vista do alto. Ruas, avenidas e travessas parecem formar um emaranhado de curvas e retas. Para fazer o trânsito fluir para os cariocas e visitantes, uma série de conhecimentos têm sido empregados, inclusive de geometria. Isso mesmo, cada rua, cada curva e cada reta é fruto de um intenso processo de cálculos geométricos. Quando se planeja uma nova via, é planejado em cima da geometria. Quando se planeja uma curva, o raio dessa curva, ela precisa garantir com que o motorista faça a curva com segurança e com conforto. Então, sempre que alguma nova via acontece na cidade, sempre que é feita alguma alteração de circulação, se faz um projeto geométrico e essa geometria que garante que essa nova circulação funcione de forma adequada. Uma das soluções para garantir a circulação e integrar a cidade foi a construção de túneis. Como Rebouças, que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio. Por seus 2.800 metros, passam mais de 190 mil veículos por dia. Toda essa movimentação é registrada em tempo real. As imagens são transmitidas para este centro de operações, onde a Companhia de Engenharia de Tráfego tem acesso também a outras 600 câmeras espalhadas pela cidade. As câmeras são georreferenciadas, ou seja, possuem uma tecnologia que permite aos engenheiros de tráfego conhecerem a exata posição de cada uma delas. A mesma tecnologia está presente nas viaturas da 7 Rio. Mais do que contribuir para que o trânsito flua bem, essa tecnologia de geoposicionamento via satélite permite uma localização precisa, fundamental para quem, como o Zé Carlos, passa boa parte do dia tentando se localizar e ganhar tempo no trânsito. É assim que o sistema funciona, não deixar você no engarrafamento, né? Fazer em menos tempo possível. Bom, se os adultos já têm estratégias e tecnologias diversas para se localizar, com as crianças do ciclo de alfabetização, a história é diferente. Por isso, o Salto pergunta como trabalhar os conceitos de localização e movimentação com crianças de 6 a 8 anos. A referência que elas têm é o corpo. Então, a gente precisa começar a trabalhar questões do espaço relacionadas ao corpo dela. Onde está isso atrás, na frente, embaixo, em cima? Na própria escola, quando uma professora diz assim, chama uma criança e diz, entrega na sala da professora tal esse bilhete. Aí a criança às vezes pergunta, mas onde é? Você tem que dar uma referência. Desce um vão de escada, é a primeira sala à direita, a primeira sala à esquerda. Né? Porque isso também tem a ver, gente, com as primeiras noções de cartografia. Porque a geografia é uma área de conhecimento que trabalha muito com o conceito de espaço. Né? Então, por isso é necessário juntar também a leitura de mapas, tá? Leitura de construção de maquetes. Tudo isso vai servir com que a criança construa esses conceitos. Uma caça ao tesouro com muitas pistas em forma de desenhos geométricos. Foi assim que a garotada do 2º ano do ensino fundamental do Colégio Brigadeiro Newton Braga, no Rio de Janeiro, saiu em busca do tesouro escondido na caixa amarela. Espalhadas em diversos espaços da escola, as 5 pistas descritas em fichas preparadas pelas professoras indicavam os caminhos a serem explorados pela criançada. E tudo começou com uma contação de histórias. Vamos ver.
A professora Medeiros e eu pensamos várias atividades em conjunto. Por que a professora Medeiros de Educação Física está com a gente? Porque a gente sempre trabalha em equipe, não é? A ideia inicial era a gente contar uma história. Que contava sobre uma caixa que no final uns piratas queriam roubar o ouro, mas quando eles abriram, aí não tinha nada na caixa. Lembram da história Caixa de Surpresas que a gente contou? Nós preparamos uma caixa de surpresa para vocês. E a gente saiu à procura da caixinha. E aí veio a segunda atividade, que foi a caça ao tesouro. E para começar, eu trouxe a pista 1. As pistas eram relacionadas a figuras geométricas, de forma que eles entendessem e observassem, além de identificar, as formas na cartela, no plano micro, né, no caso a cartelinha, e a partir dessa cartela eles conseguissem ver no plano macro, em outros lugares da escola. Tinha que adivinhar, tentar adivinhar, e tinha a figura que a gente tinha que tentar adivinhar para achar as outras pistas. Tinha um retângulo na primeira pista, que era a mesa da professora. Achou? Então pode pegar, Gabriel. O Gabriel irá ler pra gente a pista 2. Veja na. O que tem esse formado? Que formato é esse? Vou dar uma dica. Não está na sala de aula. Onde é? Geladeira. Será que é na geladeira? Tinha quatro retângulos assim, 2 metades e um freezer, 2 metades bora na geladeira. Olha, gente, palmas para o Benedito! A gente procurou explorar todos esses espaços para que a criança, claro, conheça o ambiente em que ela passa praticamente a maior parte do dia dela. Onde, por aqui, tem um triângulo que forma um retângulo. Naquela grade ali. Além de perceber que cada espaço tem formas, né, diferentes de serem vistas, de serem observadas. Nós temos 2 formas aqui. Que forma é essa aqui? Um quadrado com uns V. Quadrado com V. O que representava essa figura? O ginásio, aí tinha as árvores que apareciam V. Já descobrimos que a pista está aqui dentro do ginásio, certo? Quem será que vai encontrar? Aí o meu amigo, Davi, ele viu, aí ele achou a caixa e disse. Aí o nome do jogo era Quem Está ao Meu Lado. Aí a pessoa está de um lado, aí a outra ninguém sabe. Aí ela dá as pistas onde ela está, do lado. Está entre Robert e Bernardo. É o Davi, isso aí. Hoje eu gostei de tudo. No ensino de matemática, a gente entende que a gente não pode chegar simplesmente colocar a forma no quadro e achar que a criança conseguiu dominar aquele conceito. Então, quando a gente trabalha essas atividades com essas crianças, a gente busca trazer toda a equipe para pensar isso. O professor de educação física pode trazer várias contribuições ao trabalhar a lateralidade, que o professor de sala de aula também trabalha, mas então é um outro profissional em um outro momento desenvolvendo um outro tipo de atividade, dando suporte ao trabalho do professor de sala de aula. Qual a relação entre arte e geometria? Por exemplo, ela pode estar nas estampas das roupas e dos adereços que usamos. Além disso, as formas geométricas também estão presentes em utensílios domésticos e até mesmo na forma das casas que habitamos. Formas que exprimem saberes antigos, como dos povos indígenas e do continente africano. É a geometria compondo a arte dos nossos antepassados e que inspira artistas até hoje. Elas estão na pele, nas habitações, nos utensílios, nos grafismos que adornam estampas. São as formas geométricas que desenham toda uma herança ancestral de povos que captam dos muitos traçados existentes no planeta a inspiração para recriar a natureza em forma de arte. Um costume tão antigo quanto a própria existência humana. Primeiras manifestações
intelectuais abstratas do ser humano foram gravações em cavernas, desenhos, etc. E isso aí implica uma coisa de natureza geométrica. Depois se desenvolveram um jeito de se abrigar, fazendo cabanas, fazendo... Tudo isso, claro, requer uma percepção de espaço com umas certas formas que são adequadas. Em todas as culturas primitivas você vai encontrar as formas geométricas, né? E isso vai servir de base para outras culturas que mais na frente vão criar também baseadas nisso. Antes da chegada dos europeus às Américas, no século XV, os povos indígenas já haviam criado toda uma trama de saberes que se manifestam em suas criações. E a geometria está presente em muitas dessas construções, adornos e objetos. Os cestos Guarani, a sequência com a lei de formação é uma coisa belíssima. E eles inovam nessa sequência. A ideia que você tem, que uma idosa indígena inova no mental. Ela fala, então eu ia fazer assim, agora eu vou fazer mudando a cor e eu vou mudar, tá? Mas, em geral, eles têm um padrão da etnia, tá? Você bate o olho e você vê que é Guarani. O ser humano observa e depois ele quer, de alguma forma, comunicar aquilo que ele observou. E ele comunica aquilo que ele observou na forma de uma pintura ou de uma escultura, qualquer... Bom, na hora de fazer isso, ele recorre a certos elementos de que a gente chama de natureza geométrica, tais como traçados, como, na hora de fazer escultura, dimensões, formas. E essas formas são as mais variadas possíveis. E são as cores e formas africanas uma das principais fontes de inspiração para a ilustradora Graça Lima. Seus desenhos já ilustraram mais de 150 publicações. Cada trabalho conta com muita pesquisa. Essas formas geométricas que compõem o tecido, que compõem a estampa, ela não é meramente decorativa. Ela tem uma função. Então, você tem tecidos que são só para o rei, tecidos que são para o pessoal que faz colheita, tecido para pessoas que são os xamãs da tribo. Então, cada estampa que eles produzem, geralmente são formas geométricas, assim como nossos índios. Além das formas, as cores também são fundamentais na hora de ilustrar uma obra baseada na arte africana. Nos tecidos primitivos, eles trabalham mais com os tons terrosos, né? Que vai na coisa da base da terra, né? De você ter o tempo todo você cultua o meio ambiente onde você está, você faz parte. Então, tudo que está ali vai ser representado e você vai estar fazendo parte daquilo ali. Então, as cores que são utilizadas são tons terrosos. Além da definição de cores e formas, o ilustrador lança mão da geometria para preencher as páginas de uma publicação. O livro, ele tem um formato, né, que é uma forma geométrica, né? Ou ele é um quadrado ou ele é um retângulo, né? Então, a imagem ela tem que estar adequada para esse formato. Então, quando você também faz, ela obedece algumas regras de direção do olhar que são construídas quase com uma lógica matemática, porque a gente tem a gente lê, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, então a gente geralmente pensa na posição dos desenhos numa diagonal. Nas formas, nas cores e nos traços estão expressos todo um saber ancestral, conhecimentos que podem ser trabalhados também no espaço escolar. A questão é a seguinte, matemática e realidade têm que se aproximar. Matemática é, de alguma forma, de alguma maneira, é a representação abstrata daquilo que a gente é inspirado pelo que vê, pelo real. E na nossa escola, trazer isso da arte ou africana ou indígena, tal, como uma motivação desencadeador, né? Não há dúvida que é especial. Como a gente acabou de ver na reportagem, geometria e arte estão em harmonia. Então, a nossa equipe resolveu acompanhar uma aula inspirada pelos elementos da obra do artista Paul Klee, nascido na Suíça e naturalizado alemão.
O trabalho foi organizado pela professora Maile Cola, da Escola Municipal Umuarama, no Paraná. Então, pessoal, a professora trouxe hoje para mostrar para vocês um artista novo. Então, Paul Klee, as informações que eu passei para essa faixa etária, foi um artista suíço, né, que se naturalizou na Alemanha mais tarde, e que quando criança, ele, com os pais sendo músicos, ele ficou meio que indeciso. Na adolescência, ele definiu por ser artista. E quando o Paul Klee era criança, assim igual a vocês, ele ficou pensando lá na casa dele: ai, eu não sei se eu vou querer ser músico, eu não sei se eu vou querer ser artista, porque o Paul Klee, quando era criança, ele gostava muito de desenhar. Aí nós vimos as imagens, algumas das imagens do Paul Klee, fizemos uma leitura dessas imagens, né? Percebendo as cores presentes, percebendo as formas, relatando algumas ideias que aquelas imagens estavam nos transmitindo. Olha só, então conta pra prof, o que você consegue ver aqui? Uma casa, um balão, uma árvore, um gato, uma pessoa. Nossa, que legal, hein? Quantas coisas você conseguiu ver. E quais as formas a gente consegue identificar nesse quadro, pessoal? Quadrado e triângulo. Que mais? Quadrado, círculo, retângulo e triângulo. E você viu tudo isso hoje na atividade? Agora que a gente já conheceu várias obras do Paul Klee, já vimos esse último quadro, a gente vai agora pensar e vai fazer uma atividade, tá? Já vou contar qual que é. A atividade foi fazer um vitral na sala de aula e na porta de entrada da escola, utilizando água, pincel e papel celofane cortado em formas geométricas. A prof trouxe aqui dentro dessa caixa, pessoal, uma porção de formas geométricas recortadas, ó, de um plastiquinho bem coloridinho, ó. O objetivo para essa faixa etária é estar desenvolvendo esse processo artístico sozinho, né? Eu primo porque para que a aula de arte seja uma aula em que a criança possa, de forma autônoma, desenvolver o trabalho. Vocês vão pegar um copinho de água, um pincel, vão molhar o pincelzinho na água e vão pintar com a água o vidro da janela da sala. Ela queria que a gente colasse as coisas lá e queria que a gente pintasse as coisinhas para colar. E a gente colou. Daí eu colei sozinha, daí eu fiz uma coisa bem legal. A gente acaba, na leitura das imagens do artista, acabou fazendo essa associação, porque nessa fase desse trabalho do artista, ele compõe nas obras com formas geométricas e cores. Então essa era a relação que a gente queria fazer com esse trabalho, com essa atividade. E você gosta de matemática? Gosto. Por quê? Porque é muito legal matemática. Que tal ver mais uma atividade de geometria? Agora é a vez de falar de polígonos e poliedros com alunos do 3º ano da Escola Municipal Anísio Teixeira, no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, a professora Cristiane fez uma surpresa para os alunos. Organizou uma tarefa com jujubas e palitos. O difícil foi segurar a meninada para não comer o doce antes de terminar a atividade. Papel, caneta, lápis, borracha, caderno, livro, nada disso. A gente vai usar palitos e jujubas, tá legal? Eu comecei a incluir as principais figuras, não todas as figuras de uma vez, mas escolhi algumas figuras para iniciar esse estudo com a geometria. Então, quem são as figuras? Primeiro, a gente vai construir um triângulo, depois quadrado, pentágono. Eu escolhi jujubas e palitos, porque a jujuba é um material colorido, né? Então ele tem um componente artístico, lúdico para a criança. O palito, ele consegue perfurar a jujuba de maneira fácil. Então nós associamos o vértice às jujubas, às arestas, aos palitos.
E aí nós começamos a imaginar aquela figura quase que assim tridimensional, com ela na mão. Monta um palito com uma jujuba primeiro. Um lado. Ó, gente, Vitor Hugo fez um pentágono. Quem mais já fez o pentágono? Eu vou fazer um pentágono. Agora, eu vou pedir para todo mundo levantar o triângulo. Quantos vértices tem esse triângulo? Quantos lados? Joia. Baixou o triângulo, pega o quadrado. Quantos vértices tem esse quadrado? 4! Quantos lados? 4! E os lados são o quê? São todos? 4. Joia! Porque eles precisam dessa construção para poder assimilar os conteúdos, porque nessa etapa de aprendizagem é difícil o aluno só com papel, lápis, caderno assimilar a geometria. Mas eles, quando constroem essas figuras, fica tudo mais fácil. Então, com o triângulo, a gente vai construir essa figura, que é um prisma triangular. Não é pirâmide, é prisma. Com o quadrado, nós vamos construir um cubo. E com o pentágono, também um prisma com essa base pentagonal. Minha professora tinha me ensinado que se você colocar um quadrado e um outro quadrado, vai ficar dois quadrados que vai formar um cubo. Quem pode contar para mim as arestas do cubo? Vamos contar? Ó. 1, 2, 3, 4. Agora embaixo. 5, 6, 7, 8. E os em pés? 9, 10, 11, 12. Qual foi a figura que você mais gostou de fazer dessas 3? O cubo, porque foi mais fácil. Foi mais fácil? Você acha o cubo mais fácil? Por quê? Porque eu gostei dele. E aí a gente começa a fazer relação com os objetos, com o dado, né? No caso do cubo, o dado, com a casa, no caso do pentágono, e com o telhado, no caso do triângulo, aí porque a gente parte para um prisma de base triangular que se parece com o telhado. A gente começa a fazer essas relações para que a criança tenha noção do que eles estão estudando, de que aquilo é real, de que é concreto. E agora, o mais difícil, o maior, que é a prisma de base pentagonal. Olhando para esse prisma aqui, quantos vértices tem nessa figura? Fala, Maria. Se tem 5 na frente e tem 5 atrás, e 5 aqui do lado, dos ladinhos ligando. Vão ter, então? 15. Muito bem. Bom, um dos objetivos principais dessa aula de matemática com material concreto é despertar o interesse na criança para a matemática. Porque a aula é somente no papel, né, somente a álgebra crua, a criança se desinteressa muito. E construir a geometria, né, promover esse conhecimento do aluno dentro da área de geometria. Daqui a gente pode partir, por exemplo, para o perímetro, que ele vai utilizar somente a adição, que é um conhecimento que eles já dominam. Então, facilmente eles vão pegar o perímetro. Quando chegar lá no 5º ano, no final do segundo ciclo, isso para eles vai estar assim, bem batido, bem assimilado, de maneira legal, assim, construtiva. Eita, aula gostosa, hein, Bárbara? Aliás, gostosa como pode ser a aprendizagem de geometria no ciclo de alfabetização. Exatamente, Murilo. Como vimos no programa de hoje, o trabalho com esses conteúdos pode estar presente em atividades lúdicas, que consideram os saberes prévios das crianças. Pois é, brincando e aprendendo, os alunos vão percebendo que geometria é muito mais que uma lista de nomes e de formas. A geometria está por toda parte e, desde muito cedo, a gente começa a lidar com ela. O nosso site também tem conteúdo exclusivo sobre o assunto. É só acessar, ler e, se quiser, baixar a publicação eletrônica sobre geometria no ciclo de alfabetização. Anote o endereço: tvescola.org.br/salto. E você também pode usar a hashtag Salto para o Futuro e publicar mensagens com críticas, sugestões e comentários sobre o programa no Twitter e também no Facebook. Pode publicar elogios também. É verdade. Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.